capítulo 14, é o que nós estamos a refletir essa noite. Jeremias, capítulo 14. Eu quero fazer uma leitura, como de costume. Eu vou ler o texto na Bíblia, da tradução da linguagem do dia de hoje. O Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca. O povo de Judá está de luto, chorando, as suas cidades estão morrendo. O povo está abatido, jogado no chão, e Jerusalém grita pedindo socorro. Os ricos mandam os empregados buscar água. Eles vão até os poços, porém não encontram água e voltam com os potes vazios. Então cobre a cabeça, desanimados e atrapalhados. Os lavradores também cobrem a cabeça, desesperados, porque não chove e a terra está seca. No campo, as veadas abandonam as suas crias, pois não há capim. Os jumentos selvagens ficam parados no alto dos morros e com falta de ar. Respiram como os lobos. Eles não enxergam bem por falta de pasto. O meu povo disse: ó Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajudes, como prometeste. Muitas vezes nos afastamos de ti e contra ti temos pecado. Tu és a única esperança do povo de Israel. Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldades. Por que é que tens de ser como um estrangeiro em nossa terra, ou como um viajante que só pousa uma noite? Por que é que tens de ser como um homem apanhado de surpresa, como um soldado que não tem força para defender os outros? Mas tu, ó Senhor, estás entre nós, e nós somos o teu povo. Não nos abandones. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo: eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso, não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse: não me peça para ajudar esse povo. Mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei, não os aceitarei. Mesmo que me ofereçam animais em sacrifício e me tragam oferta de cereais, pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio da fome e de doenças. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que prometeste que em nossa terra só haverá paz. Mas o Senhor respondeu: esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras, suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Eu, Senhor, digo a você o que vou fazer com esses profetas que não enviei e que profetizam em meu nome, dizendo que não haverá guerra nem fome neste país. Eu os matarei na guerra e de fome. As pessoas a quem eles disseram essas coisas também serão mortas na guerra e de fome. Os corpos delas serão jogados nas ruas de Jerusalém e não haverá ninguém para sepultá-los. Isso acontecerá com todos eles, com as suas esposas, os seus filhos, as suas filhas. Eles pagarão pelas suas maldades. Deus me mandou contar ao povo a minha tristeza e dizer que os meus olhos derramem lágrimas dia e noite e que nunca parem de chorar, porque o meu pobre povo está muito machucado, está gravemente ferido. Quando vou ao campo, vejo os corpos dos homens mortos na guerra. Quando entro nas cidades, vejo as pessoas morrendo de fome. Os profetas e os sacerdotes continuam o seu trabalho, porém não sabem o que estão fazendo. Ó Senhor Deus, será que rejeitaste completamente o povo de Judá? Será que detestas o povo de Sião? Por que nos feriste tanto, que não podemos ser curados? Nós esperamos a paz, mas nada de bom aconteceu. Pensamos que íamos ser curados, mas o que veio foi o terror. O Senhor, ó Senhor, confessamos o nosso pecado e o pecado dos nossos antepassados. De fato, pecamos contra ti. Lembra-te das tuas promessas e não nos desprezes.
Não deixes que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do teu trono glorioso. Lembra da aliança que fizeste com o teu povo e não desistas dele. Nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em ti, ó Senhor, nosso Deus, pois tu és aquele que faz todas estas coisas. Amém? Bom, mais uma vez, o texto já é bem explicativo, porque ele traz aqui, fazendo uma síntese bem rápida, nós temos nesse capítulo 14, nós temos aqui o Senhor falando sobre a seca, nós temos aqui o profeta fazendo um clamor e algumas pessoas, né, já no momento da perseguição e da invasão também clamando, e nós temos Deus trazendo uma acusação. Nós temos nesse capítulo um profeta que por 3 vezes ele ora pedindo para Deus não trazer aquela consequência sobre ele. E eu acho importante pontuar isso para os irmãos, porque acho que não há dúvida para todos que Jeremias é homem de Deus. Fechou, profeta. No entanto, Deus fala para ele, não ore por esse povo, porque eu não vou livrá-los, eu vou castigá-los. A primeira oração de Jeremias porque ele pediu a Deus, porque o povo não correspondia com o Senhor. E eles não desejavam a santidade do Senhor. Na segunda, o profeta faz o seu clamor, dizendo que há dentro de Jerusalém falsos profetas. E na terceira ele ora, pedindo uma resposta do Senhor Jesus, porque até os ídolos que eles creem, que são obras de homens, também na fé daqueles homens errôneos, também não trouxe nenhum tipo de ação sobre eles. E as 3 orações que Jeremias fez, Deus disse, não vou ouvir. Quero fazer uma observação para a gente caminhar, que hoje vai ser mais rápido. Primeiro, em todo tempo, Deus estava falando para que houvesse arrependimento, e não houve. Agora, no capítulo 14, parece que o povo está começando a tomar ciência que a coisa vai ser feia, porque a cidade vai ser cercada. E eles estão pensando que Deus vai agir por misericórdia como fez com Israel, antes da invasão lá. E isso, de fato, não vai acontecer. O que está acontecendo já em Jerusalém é uma seca. E nos versos que nós lemos, descreve que os animais estão morrendo. Eu, quando leio esse texto, eu me entristeço. Dizer que as mulas, que os animais do campo estão ficando cegos no pasto, porque não tem mais comida. E é verdade. Não tem chuva, então a plantação não vem. Não tem plantação, o gado não come. Não, aí se o gado não come, não tem carne, não tem leite, a cabra, ou carneiro, a ovelha. E tudo depende disso. A chuva é uma bênção, porque ela traz irrigação sobre o solo. E Deus permitiu que a seca viesse sobre eles para ver, também, eles estavam debaixo de um castigo, mas se arrependiam. Mas sabe uma coisa que está claro em todos esses capítulos que nós já lemos até agora, irmãos? É a dureza de coração. As pessoas estão afundadas, as suas vidas estão secando, mas elas não baixam a guarda, elas continuam vivendo um tempo de escassez. E o que está acontecendo nesse momento aqui do capítulo 14, não é apenas uma escassez da erva do campo, mas é uma escassez espiritual. As pessoas não se dão conta. O texto diz que não tinha ninguém que buscasse ao Senhor. Agora há pouco eu estava falando com vocês para a gente orar. O povo não queria orar lá, muito menos para Deus, porque eles tinham a ideia de que não, somos povo escolhido de Deus. E o que é pior, ainda se levanta falso profeta dizendo, esquece, esse negócio de falso profeta não é de hoje que a gente vê. Gente que levanta no nome de Deus e fala a profecia como se fosse Deus quem mandou. E tem gente que fica atrás de profecia.
E aí o que acontece? Não olha para a Bíblia, não julga o profeta, não vê o histórico, o resultado, igrejas racham, famílias racham e etc. e tal. Outra coisa que nós vemos ainda nesse texto, que não havia neles nenhum tipo de possibilidade de mudar. Aí eu faço uma pergunta para você. Você já conheceu alguém assim? Que você está dando conselho para ele, está falando para ela, e ela não tem disponibilidade de mudar? Quem conheceu alguém assim? Não tem, não quer mudar. Tem gente que fala assim, eu pago a conta, mas não volto atrás. Aqui nesse texto está acontecendo exatamente isso. Eles não têm disponibilidade no coração para mudar. No verso 4, diz que os nobres, o que sobrou da nobreza, pediu que os seus empregados fossem procurar água nas regiões longínquas. Os empregados andavam, não encontravam água. Voltavam com os seus turbantes na cabeça, desesperados, chorando, porque não encontraram água. E Deus estava tratando com eles. Mas sabe uma coisa que fica claro no texto? Que eles não estavam dispostos a se entregar para Deus por causa do eu. Esse tal de eu destrói a vida de tudo, de família, de ministério, de carreiras profissionais. E Deus está tratando. Quantas vezes, irmãos, olha, fico aqui um alerta para você. Eu me preocupo muito quando as pessoas falam assim, eu estou orando, ou eu orei e Deus falou comigo. Como que Deus falou? Porque, deixa eu ver como é que Deus falou. Ah, não, eu falei assim. Irmão, não invente coisas que a gente quer ouvir e dizer que foi Deus que falou. Aqui no texto está bem claro. Porque Deus não tem obrigação nenhuma de ter que falar com a gente no horário que a gente marcou com Ele. Mas às vezes a gente quer algumas respostas. Tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que o diabo, se possível, transforma em anjo de luz para enganar os da fé. E esse texto aqui, esse povo não está enganado. E na verdade o coração deles estava ruim mesmo. E diz o verso também que eles estavam dispostos a ouvir falsos profetas. Irmãos, é isso que a gente também vê agora. Quando você fala de santidade, quando você fala de consagração, quando você fala de usar a palavra como regra de fé e prática, as pessoas falam assim, não, mas não é assim. E o que é mais interessante, tem na internet e tem um monte de gente que escreve bobagem, e as pessoas querem aquilo como bobagem, querem aquilo como certo. E tomam isso e esquecem daquilo que de fato a palavra diz. E o texto diz que eles preferiram ouvir palavras dos falsos profetas que eram doces. Palavras de falsos profetas geralmente são doces. Porque o profeta, quando é do Senhor, e Deus está falando, geralmente dá uma arrochada. Ou a gente sabe quando é Deus que está tratando. Agora, eu já vi pessoas que estão com a vida toda errada e vem uma palavra para essa pessoa dizendo que ela vai crescer, que ela vai prosperar, que ela mas ou a gente está louco ou a profecia não é de Deus. Porque as pessoas estão totalmente erradas e quem está falando está dizendo, vai dar isso, vai acontecer isso, vai fazer. Não é possível que é de Deus. Mas aqui no texto está dizendo que a nação estava dura, a nação estava envolvida com os outros deuses, a nação estava corrupta e ainda tinha falso profeta e eles preferiram ouvir falso profeta. Tinha duas vozes proféticas em Jerusalém, a voz de Jeremias e a voz dos falsos profetas. Quem vocês acham que eles preferiram ouvir? A voz dos falsos profetas. Porque a voz do falso profeta não tem cobrança, não tem alinhe-se, pare com isso. Não, fique tranquilo como você está. O verso 1 diz o texto para nós que está claro que Deus está insatisfeito com eles. Esta mesma seca já veio lá em Israel no tempo de Acabe. Deus está mandando alguns sinais. E aqui tem 4 palavras no hebraico que descrevem o estado de luto do país. O texto aqui fala sobre chorando. Isso aqui significa uma tristeza pela morte de alguém, no hebraico.
O texto fala que eles estavam enfraquecidos, ou seja, eles estavam ressecados, o gado não comia, a ovelha não comia, faltava água, faltava já comida dentro de casa. Você vai ler na Bíblia que chegou o ponto de que mães dividiram os filhos, mataram os filhos. Para isso, coisa ficou terrível. Aqui também é uma expressão de luto no texto. E quando se fala de luto no hebraico, descreve a tristeza e sofrimento. E quando fala de clamor, está falando de uma exclamação de algo que as pessoas estão extremamente em estado de angústia. E o texto diz que estes homens estavam vivendo isso, mas mesmo assim, não curvavam para o Senhor. Então, às vezes, no dia a dia, Lucas, Fernanda, a gente está vendo coisas e a gente fica assim, mas como que pode? Está aqui, ó. A casa está caindo, a seca está acabando. Deus está dizendo, vai morrer gente na estrada, e Deus ainda lança uma sentença. E de fato isso aconteceu. Os falsos profetas iam morrer, as famílias deles iam morrer, os filhos iam morrer, a esposa ia morrer, os corpos deles iam ficar jogados pelas cidades, alguns pelo campo, porque eles iam ser penalizados. Deus não deixa, irmãos, as coisas caminharem pelo erro, como algumas pessoas acham que são, ou que serão. Diz a palavra aqui, o Senhor diz no versículo 6, que a seca afetou os animais selvagens, a ponto que as crias dos jumentos estavam morrendo e não sentiam cheiro mais do vento para buscar água, porque não tinha água. Isso já estava acontecendo. E aí Jeremias, ele clama, ele pede, e Deus fala com ele e fala, a culpa é a maldade desse povo, ou seja, é resultado do pecado. O pecado sempre vai trazer morte, seja morte emocional, espiritual, às vezes física, ministerial e etc. Deus está dizendo, por causa das suas maldades é que estão acontecendo. Verso 8 e 9, Jeremias clama a Deus, pede para Deus, e ele clama ao Senhor, falando para que Deus se lembrasse da promessa. E aqui, quando eu estava lendo esse texto hoje, eu fiquei pensando, porque às vezes parece que a gente quer enganar Deus. Esse povo aqui, no caso Jeremias, ele não estava querendo enganar, mas ele está desesperado, ele está pedindo para Deus, ele fala, Senhor, o Senhor é o Deus de esperança, é o Redentor desse povo. E ele clama, e ele pede, mas Deus se tornou entre eles como um estrangeiro. Não adianta a gente chamar a existência, a palavra de Deus a nosso favor, e dizer que Deus é um Deus de misericórdia, e de fato Ele é, porque chega uma hora que Deus já deu tudo que Ele tinha que dar. Alguém vai dizer, mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, mas não diz que é ilimitada. Então o texto aqui, Jeremias está dizendo, Senhor, afasta essa desgraça, lembra que o Senhor é o Redentor, que o Senhor é de esperança, e Deus diz para ele, eu não vou afastar, eu vou cumprir. O Senhor fala, eles amaram se afastar. As pessoas aqui não se afastaram por uma coisa alheia, estava no coração delas. E eu quero aqui fazer uma pontuação com os irmãos. Às vezes, numa posição teológica, bíblica, que se fala a respeito de um fato, de um comportamento, de uma ação, as pessoas às vezes viram o rosto, se afastam da presença de Deus. E aqui eu quero fazer um ponto com você, irmão. Primeiro lugar, cuidado com a sua posição de solidariedade. Porque quem se junta com aquilo que é contra o Senhor, já está escolhido o seu lado. Amém, igreja? A Bíblia diz que com os infiéis não devemos nem sentar à mesa para comer. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui que estes homens, eles amaram se afastar de Deus.
Então tem coisas que não adianta a gente invocar o nome do Senhor quando a gente gastou uma vida ou um tempo da vida fazendo ruindade, fazendo o que quis. Porque aqui não foi o diabo que foi lá e colocou isso na vida deles, foi eles. Eles escolheram. E aqui eu quero dizer para os irmãos que às vezes nós vamos vendo que quando se posiciona sobre algo que não está certo, uma das coisas que mais eu tenho visto é: tá bom, vou, pega a pista, ou não concordo, ou etc. Mas não quer ouvir, não quer entender. Deus vai mudar? Deus vai deixar isso passar batido? Cada um toma a decisão que quer tomar. Aqui Deus está falando, eles escolheram isso, foram eles que escolheram isso. Não se esqueça, irmãos, quando as pessoas escolhem os seus caminhos, elas têm que estar dispostas para o que vão receber. Entendeu? Mas eu vou mais adiante, Lucas. O problema, irmão Aguinaldo, é que algumas das decisões desse aqui, de se associar com o amar as coisas erradas, e aqui aplica-se envolver-se também com pessoas erradas, é que nós vamos levar outras pessoas junto para o buraco. Às vezes a nossa casa, a esposa vai pagar a conta por causa da estupidez do marido, o marido vai pagar a conta, os filhos, por causa da estupidez da esposa. Às vezes o ministério de louvor, um coral, um departamento vai pagar por causa da estupidez, a insensatez de alguém. Geralmente, quando não se estanca uma coisa errada imediatamente, vai ter sangria, vai ter prejuízo. E aqui Deus está falando no verso 10, olha que coisa: ninguém tem arrependimento. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Quem não aceita ser tratado, quem não aceita mudar, pode se preparar para as consequências que não são boas. O texto está dizendo, o Senhor falou assim: eles amaram se afastar de mim. Então é muito mais fácil eu dizer que eu conheço um Cristo, que Ele é amoroso, generoso, mas eu continuo com o meu estilo de vida. O estilo de vida errado Deus não abençoa. Deus abençoa, ama o pecador, dá oportunidade ao pecador, orienta, fala, explica. Esse mundo está no maligno, e as obras desse mundo que estão no maligno, todas essas ofensas, blasfêmias que eles têm feito contra a Bíblia Sagrada, escarnecido da Bíblia, rasgado a Bíblia, falado de Jesus cada coisa absurda, praticado atos indecorosos, eles não estão fazendo contra você ou contra mim, mas estão fazendo contra o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Ele é a justiça. E se Deus vai tratar, meu irmão, então a gente que conhece Ele deveria de andar perto. Verso 11 e verso 12, o Senhor fala assim: nem que me ofereçam sacrifícios e holocaustos. O que você acha que Deus está dizendo nisso? Deus está dizendo que agora que o couro está estalando, que agora que as coisas estão começando, não adianta nem oferecer sacrifício, prestar culto para Ele. Deus não quer saber do culto dessa gente. Deus está zangado, Deus está irado, Deus falou, porque não tem arrependimento. Coisa mais fácil que tem é entrar no culto, é fazer um gesto religioso, praticar um ato dentro no momento litúrgico do culto. E faz parte mesmo do culto. Mas tem uma coisa que Deus enxerga de dentro para fora. E Deus enxerga o nosso coração. Então, esse ato que eles estão fazendo aqui no verso 11 e 12, de ir lá fazer sacrifício, Deus fala: não quero, não aceito, e mesmo fazendo isso, eu vou pegar eles. E aí eu fico pensando, quantas pessoas podem estar se enganando, ou não, fazendo coisa e achando: não, Deus está com a gente. Não, Deus estamos debaixo da bênção. Olha, Deus é o Senhor do tempo. É Ele que estabelece o tempo para algumas coisas. Jeremias, no verso 13, reclama para o Senhor dos falsos profetas e diz que, ao invés deles falarem de guerra, eles estão falando de paz, que eles estão falando que não vai ter peste, que não vai ter problema. E eles estão demonstrando para o povo que Deus vai libertar.
E aí o Senhor fala para ele que sobre esses falsos profetas, o Senhor vai pegar todos eles. Então, quando você ver hoje as heresias da vida que nós estamos assistindo, tantas coisas, fique em paz, irmão. A palavra é de Deus, não é nossa, a palavra é do Senhor. E Deus zela pela sua palavra. Você já leu isso na Bíblia? Deus zela pela sua palavra. O que nós estamos vivendo no Brasil atual, em matéria de desrespeito, que estamos vendo umas pessoas aí e algumas nações fazendo, não é novo. Isso está previsto que acontecer. Ainda não é o fim, é o princípio, é o comecinho, é o sinal. Não queira, não pensemos nós, nem de brincadeira. Se já está ruim viver no mundo assim, debaixo de ameaças e etc e tal, parece que as pessoas... Vocês lembram de uns filmes que passaram na televisão de zumbi? Acho que é com Will Smith, uma certa vez, que as pessoas viraram um monstro, não sei o quê. Dá a impressão que nós estamos vivendo num planeta onde as pessoas estão tocadas por um vírus nocivo, que perdeu o respeito, perdeu o temor, gritam com pessoas, batem em pessoas, ofendem as religiões. Essa semana entraram em 2 templos religiosos e fizeram uma bagunça no meio de um culto, no meio de uma missa. Ora, a Bíblia diz que o Senhor está enxergando estas coisas e que Ele não vai deixar essas coisas sem tratar. E ao mesmo tempo que a gente enxerga, Mônica, gente dizendo que Deus está com eles, lá. Aqui, verso que a palavra do Senhor diz aqui, verso 14, 15 e 16, vai ter condenação. Cairia primeiro sobre os falsos profetas, porque eles proferiram uma profecia mentirosa. Depois viria sobre quem deu ouvido para eles, e que ninguém, nem dos profetas falsos, e nem dos que ouviram, ia sobreviver nem para enterrar os corpos um dos outros. Eu falo para você, quem é que diz que Deus não trata? Sabe qual foi o quadro de Jerusalém, no momento da invasão? Não foi igual, mas só para a gente ter uma ideia. Vocês estão lembrados agora, na invasão da Rússia na Ucrânia, aqueles corpos esticados, enterrando naquela... Assim estavam os corpos jogados pelas ruas de Jerusalém. Quando os babilônicos entraram, mataram mulheres, mataram crianças, mataram homens, anciões, porque esta consequência é culpa deles. Quando a gente se afasta de Deus, da lei do Senhor, pregado aqui domingo, ou a Bíblia é nosso guia, guia mesmo, sabe o que é guia? Guia é aquela corrente que tem aqui, um tipo de um cabo de aço, que você põe um mosquetão aqui, um freio 8 aqui, e você vai andando com ela aqui. Aquilo é o teu guia, aquilo te baliza. Então, quando você pega um cabo de aço, trava aqui, você vai andar numa plataforma suspensa, aquilo é o teu guia, você vai por aquilo, você vai numa mata, onde tem que seguir um caminho, e você pega uma corda, trava aqui, aquilo é o teu guia. Se a Bíblia não for o nosso guia, irmãos, a gente vai cair em tudo isso que estão se falando hoje. Mas a Bíblia diz aqui que já naquele tempo, esses falsos profetas falaram isso. E hoje a gente não vai nem entrar muito nesse assunto, porque não convém, já foi falado antes, mas quantas vezes prefere-se ouvir porta larga do que porta estreita? Porta larga é mais gostoso. Pergunta para uma pessoa, o que você quer? Passar por uma porta estreita ou por uma porta larga? Todo mundo vai dizer que é uma porta larga, porque a porta larga não te molda, a porta larga não te espreme. Ora, o caminho do céu, o caminho do Senhor Jesus, exige de nós posição. E Deus então diz para aqueles homens que todos eles, e aqui eu estou pontuando com os irmãos, vocês leram na Bíblia que as esposas vão pagar? Tá, vocês leram aí? Que os filhos vão pagar? E que quem deu ouvido àquelas falsas profecias, tanto quem falou quanto quem ouviu, não ia sobrar, ninguém ia enterrar ninguém. E de fato isso aconteceu. Os corpos ficaram jogados, os cães começaram a comer, os animais ferozes passaram por ali, os carros passaram por cima, os carros de guerra. Assim foi. De novo, quando Anani relata para o seu irmão lá o que sobrou de Jerusalém, é esse o sentimento quando Neemias ouve o que ficou. Quem sobreviveu está em um estado de miséria.
O Senhor, nesse caso do capítulo 14, a cidade está assolada por fome. A cidade, mesmo assolada por fome, ela não se posiciona. Olha, irmãos, eu ando um pouco preocupado com os últimos 3 domingos que Deus tem falado na casa sobre orgulho, sobre soberba e sobre tomada de posição. Não preocupado comigo, preocupado a quem o Senhor está dando chance. A quem o Senhor está dando chance? Não é ameaça, não é profetada. O Senhor Deus está falando. O texto dessa noite está falando a mesmíssima coisa. Os líderes religiosos estavam levando a nação, eles eram os culpados, porque não se posicionaram. Quantos pais, homens, eu tenho aqui essa noite? Levante suas mãos, por favor. Nós somos responsáveis por erguer a bandeira do Senhor dentro da nossa casa. Se não estamos fazendo, o erro está em nós. Mulheres que estão aqui essa noite, esposas, mães, avós. Algumas que tocam a vida sozinho, criando seus filhos ou netos. Vocês são responsáveis de levantar a bandeira do Senhor dentro de casa. Falem do que a Bíblia diz, não tenham medo de ensinar. Repreendam quando necessário for, mas não se calem, porque Deus não tem comunhão com quem se cala diante do erro. Esse povo aqui está se perdendo porque os líderes religiosos foram coniventes com o que eles estavam vivendo. Verso 19, a desgraça se manifesta e o povo começa a perceber que realmente a coisa é desesperadora. Aí sabe o que eles fazem? Eles invocam em oração a Deus, pedindo para Deus ter misericórdia deles, pelas promessas que Ele tem, mas não se arrependem do que eles fizeram. Arrependimento, Theo, sem atitudes não é arrependimento. Quando é que alguém se arrepende? Por exemplo, eu faço algo contra o irmão Lucas. Eu o ofendo, eu agrido, de alguma maneira eu o ofendo, eu lesiono a sua moral, seja na esfera física ou psíquica. E eu falei mal do Lucas para vocês, falei em outros lugares, o Lucas nem sabia. Aí eu me arrependi. Eu fui lá, dobrei meu joelho, falei, Senhor, perdoa, porque eu falei do Lucas, etc. e tal. Esse arrependimento não existe. Ele é mentiroso. Ele é nada mais, nada menos do que um convencimento só para o meu ego. Porque o arrependimento, ele precisa trazer atitudes. Chegar para ele e falar, ó, Lucas, eu preciso falar um negócio para você. Isso vai machucar ele. E eu falar, ó, talvez você nem saiba. Eu arrebentei com você. Eu falei mal de você. Não, deixa para lá. Eu falei assim. E o que é pior, Lucas, eu falei em grupos de WhatsApp, que você não estava. Eu falei na roda da igreja. Eu falei na academia. Eu falei em todos os lugares. Quem está arrependido, pega a oportunidade, onde quer que for, fala, eu queria pedir licença. Eu queria aqui pedir perdão para aquele moço, que eu falei um negócio dele, eu falei, mas tudo mentira. Eu falei isso por inveja, eu falei isso por raiva, eu falei isso. Ainda que eu seja ridicularizado, taxado, vaiado, eu estou tomando atitudes que ficam claro que eu de fato estou arrependido. Eu estou assumindo as consequências do meu ato errôneo. Arrependimento que não traz ação não é arrependimento, é convencimento. E esta nação, no verso 19, verso 20 e o 21,
Eles estão pedindo misericórdia para Deus, exercendo o nome do Senhor, mas é mais ou menos como a gente conhece algumas coisas. E eu disse aqui num culto desse, quantas pessoas entram aqui, pedem oração para a porta de trabalho, para a cura, recebe, vão embora, viram as costas para Deus. E olha, irmãos, de cestas básicas, de ajuda e etc. e tal, a Bíblia diz: fazer o bem não vem a quem. Mas muito nem vem para agradecer, nem por educação participam de um culto. E os próprios da fé fazem as mesmas coisas. Sabe, irmãos, arrependimento que Deus está dizendo, e Deus não voltou atrás, porque eles estão chamando Deus, achando que Deus vai ouvir por causa da glória de Deus. E é isso que às vezes eu fico batendo de frente com algumas situações, as pessoas dizendo: não, mas Deus, que Deus está aqui, Ele é tudo isso, Ele é amor, Ele é paz, Ele é longanimidade, Ele é bondade, Ele é tudo isso. Mas Deus não tem como enganar. Falou: Senhor, lembra-te que o Senhor é amoroso, somos da aliança. Eu falei: eu sei, mas vocês estão invocando isso só porque vocês não querem colher o que vocês plantaram. Todos que não se arrependem têm que estar sujeito, preparado. Quem vira as costas para a palavra, quem não se submete à palavra, quem não se arrepende do estilo de vida que está vivendo, vai ter consequência. Isso está muito claro, é uma das coisas que eu ensino para casa. Arrependimento que não traz atitudes, não é arrependimento. Eu ofendo a Fernanda, eu xingo a Fernanda me xinga, e aí fala: estou arrependido, tal, não sei o quê, mas eu não tomo atos que evidenciam isso, eu não tiro do coração dela o que eu lancei. Eu fico muito preocupado, porque às vezes as pessoas até lançam palavras contra líderes, palavra contra uma igreja, palavra contra alguns irmãos, e não se dão conta que fizeram isso no mundo espiritual, que Satanás ouviu, e que ele pegou. Na verdade, irmãos, sobre quem ele falou, não acontecerá. Quem acabou de se juntar com quem não presta as obras das trevas, foi isso. Por isso que muitas vezes nos aconselhamentos eu digo assim: meu irmão, retira essa palavra. Olha, a senhora precisa retirar isso. Retire essa conduta, peça perdão. Retire enquanto é tempo, antes que essa semente, ela logre êxito. O povo de Judá está vivendo um tempo tão ruim, eles pedem por misericórdia, eles pedem para Deus e falam: lembra do concerto, Senhor. Aí eles lembram do concerto e eu paro aqui. É fácil falar que é crente, fácil falar que Deus é bom, lembrar-se de Deus apenas porque Ele é. Aí Deus fala: que interessante você, quando você quer, você se lembra de mim. Mas eu não tenho memória de você andando comigo. Sua boca, seus hábitos, seu congregar, o seu proceder, o seu semear na obra, o seu andar junto. O Senhor disse no verso 22, quando fecha com eles: não, eu não vou retirar. Vocês vão colher o que vocês plantaram. E de fato aconteceu. Palavra para nós, fechando agora. Arrependimento que não produz atitude não é arrependimento, é convencimento. Esse negócio, uma outra frase assim: se eu te magoei, me perdoa. Se eu te magoei, se eu fiz alguma coisa errada. Irmão, quem dá um tapa no rosto do outro não sabe que deu um tapa no rosto? Quem chama o outro de vagabundo, de imprestável, não sabe que falou isso? Quem fala no meio de uma discussão: maldita a hora que a gente se conheceu, não se lembra que falou isso? Uma mãe que fala para o seu filho: maldita a hora que você nasceu, maldita a hora que eu tive você, some de casa, peste. Não se lembra? Não se lembra disso não? Você acha que Deus não vai te pegar? Tomara que Deus cuide da criança e entre com justiça sobre você. Arrependimento que não produz atitude, dá nisso aqui. Arrependimento precisa ter atitude. Se pecou contra o Senhor, vá diante do Senhor, fale com Ele, se sujeite àquilo que preciso for. Uma das coisas que os crentes atuais não querem viver é disciplina. Horas,
pecam, vivem em pecado, desobedecem a palavra de Deus e não querem ser disciplinados, querem sentar, tomar a Santa Ceia, querem cantar, subir para os departamentos, pregar, e outra coisa, não pode tratar, porque se tratar com eles, eles estão, nossa, mas fui expor. Ô, querido, não entendi. Está escrito lá na palavra, chame-o perante a igreja, e para que, diante do rebanho, para que santifique, para que o rebanho fique saudável, e que ele entenda isso. Mas o problema atual não, sabe o que é? Eu pego o meu pecadinho de estimação e fico aqui, dou uma ofertinha aqui, um dízimo ali, venho num culto aqui, e o mês que vem eu estou vivendo a mesma coisa, e aí tal, Jesus é bom, Deus me ama. Ele ama. Só que esse amor dele não é louco, nem injusto. Eles pediram, Senhor, Tu é o Deus da esperança. Deus falou, eu sei que eu sou. Senhor, o Senhor é o Deus de toda a glória. Eu falei, eu sei que eu sou. O Senhor é o Deus da aliança que tirou o povo do Egito. Eu falei, eu sei que eu sou. E vocês são quem? Que vocês querem chamar Deus, mas não querem viver para Deus. A palavra de hoje é essa. O Senhor não retirou. E a desgraça chegou, e houve problema, e houve tragédia sobre Jerusalém, e a conta chegou. Amém, queridos? Feche seus olhos sentado como você está.